Olha, em uma semana turbulenta no judiciário, com efeitos na política, hoje o Banco Central anunciou que prevê um crescimento menor do PIB e um novo estouro da meta de inflação. Nosso convidado gentilmente nos atende mais uma vez, o economista André Perfeito. Tudo bem, André? Bem-vindo, boa noite, muito obrigado. Boa noite, Thiago. Sempre um prazer falar com vocês aqui na Jovem Pan. Bom, primeiro, hoje tivemos algumas declarações até curiosas de Gabriel Galípolo, dizendo que a culpa dos juros altos não é do antecessor dele, mas dele, culpa entre aspas, claro, né, uma decisão do Banco Central, e também esses indicadores em relação ao PIB e também à inflação. De que forma isso agitou o mercado financeiro mais uma vez nessa quinta-feira? Eu acho que a fala do Galípolo foi no sentido de tentar, colocar algumas peças no lugar. Que peças são essas, né? A gente tem visto um processo de desaceleração econômica que já está ficando cada vez mais evidente, né? E isso é importante para a autoridade monetária pelo seguinte motivo, né? Quando a gente sobe a taxa de juros, todo mundo quer que se conserte a inflação sem ter exatamente um efeito ruim na vida de todo mundo, né? Mas é pelo contrário, né? A alta da taxa de juros tem como objetivo mexer na demanda, justamente gerando esse incômodo, né? Então é disso que se trata. E a desaceleração econômica, em alguma medida, é o efeito desejado, né? Como subir a taxa de juros, né, Thiago? É como se criasse uma recessão de laboratório e jogasse no tecido econômico, né? Então é isso que ele está apontando, né? E de outro lado, a ideia de que vai estourar a inflação, né? Ele está olhando com preocupação isso, reitera a ideia de que ele está sendo mais cauteloso. Pelo menos parece que é isso que eu li. E outras pessoas do mercado financeiro leram também, né? Hoje não foi um dia tão tumultuado, poderia ter sido bem pior. E tudo, claro, ainda há muita preocupação do mercado, não só aqui no Brasil, mas do mercado internacional, sobre as tarifas de Donald Trump, né? Novas declarações vêm saindo, vêm surgindo, e aquela dúvida em relação à própria diplomacia brasileira, como vai responder a isso, não é? O governo brasileiro está tentando construir outras pontes. A viagem recente do presidente Lula ao Japão, né, para justamente tentar vender e colocar nossa carne lá, é uma dessas estratégias, né? Agora, em relação ao Donald Trump, a gente está no seguinte dilema. Qual é o dilema, né? Se as tarifas vão gerar algum efeito econômico nos Estados Unidos. A gente não sabe se benigno ou maligno a curto prazo, né? A longo prazo depende de muita coisa, mas no curto prazo qual que vai ser o efeito principal? Por que eu estou falando isso? Porque se a alta das tarifas se traduzir em mais inflação no curto prazo nos Estados Unidos, a reação do Banco Central norte-americano vai ser subir os juros. No entanto, se a imposição de tarifas jogar para baixo o PIB nos Estados Unidos, percebe que se a direção dos juros é para baixo lá, e isso tem implicações aqui no Brasil também, né? Então fica esse jogo meio binário que a gente ainda não sabe, a gente não tem os dados fechados ainda para saber para onde espirrou isso, se foi mais inflação a curto prazo ou mais aceleração a curto prazo. A Bolsa nos Estados Unidos está sofrendo bastante, né, há algum tempo, por conta dessas indefinições do presidente Trump. André, peço um minutinho da sua atenção, porque a gente volta a falar sobre o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Ele admitiu também hoje o cenário incômodo na economia, com os juros altos e a inflação acima da meta. E ainda desmentiu Fernando Haddad, assumindo a responsabilidade política pela política econômica do próprio Banco Central. O repórter André Anelli, mais uma vez, aqui com a gente, trazendo as declarações do presidente do Banco Central. André. Sim, Thiago, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, voltou a justificar o patamar da Selic, atualmente em 14,25%, como um mecanismo para controlar a desvalorização monetária, ou seja, a inflação, classificando essa taxa básica de juros como contracionista, o que pode gerar esse desconforto no mercado financeiro. O Banco Central tem consciência que esse é um momento um pouco mais incômodo do ponto de vista de indicadores econômicos, que você vai estar com uma taxa de juros caminhando ali para um patamar elevado do ponto de vista de contração e ainda com uma inflação que vai estar rodando acima da meta. Desde dezembro, a partir da primeira alta e agora da entrega dos 300 basis points, a gente está ingressando num ambiente, num patamar de taxa de juros que ela é contracionista com alguma segurança, mesmo para quem tem os níveis de taxa de juros neutra mais elevados no mercado.
Essas declarações foram dadas após a divulgação do relatório de política monetária do Banco Central. Depois que a autarquia elevou a taxa básica de juros em 2 pontos percentuais só nesse ano, integrantes do governo Lula passaram a culpar o mandato anterior de Roberto Campos Neto, que deixou o Banco Central já com a sinalização dos novos aumentos que foram então concretizados nas 2 primeiras reuniões desse ano. E aí, perguntado a respeito dessas interpretações por parte do governo Lula, Galípolo destacou que já havia protagonismo dele dentro, inclusive, do próprio Copom, do próprio Banco Central, desde dezembro do ano passado. Eu já tinha dito em dezembro que o Roberto tinha sido generoso de já na última reunião permitir que eu pudesse assumir um papel maior de protagonismo ao longo da discussão daquela reunião do Copom. Para além disso, todos os diretores têm autonomia e em todos os meus votos e todos os votos dos diretores está lá expresso o que é a consciência e a visão de cada um dos diretores. As decisões têm sido unânimes já há algum tempo e não cabe a mim, obviamente, fazer comentários sobre qualquer tipo de comentário do presidente da República ou do ministro. E nessa mesma oportunidade, o atual presidente do Banco Central também negou qualquer tipo de interferência do governo federal na comunicação da autarquia monetária. Galípolo afirmou que nem mesmo tem encontrado tempo para conversar com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Sidônio Palmeira. E quando o diálogo entre eles acontece, é via mensagem de texto, geralmente para assuntos não ligados a trabalho. Tiago. Isso, André Anelli, com as informações do presidente do Banco Central. Até daqui a pouco, volto com o André Perfeito, economista, conversando com a gente. O André, apelando, claro, para o seu lado também político, né? E essas declarações acabam criando, talvez, alguma inimizade, algum incômodo com o ministro da Fazenda? Não, eu acredito que não. O que o Galípolo fez, né, é algo bastante... vamos assim, dentro de uma chave, vou colocar até honrosa, porque ele quis trazer para ele, falou, não tem nada não do Campos Neto, sou eu que estou fazendo isso. Isso daí é importante, porque é o seguinte, porque depois desses 300 pontos base alto, que nem o presidente do Banco Central colocou, vai começar em tese agora o que seria ele mesmo, né? Isso que o mercado financeiro está falando, até agora foi ainda um resíduo do Campos Neto, agora vamos ver como o Galípolo por ele mesmo vai agir, né? E o que ele está querendo dizer é o seguinte, não, isso daí eu já estou fazendo esse esforço e eu acredito que não adianta botar a culpa no presidente anterior, né? E ele está certo, na minha opinião, né? Eu acho que o presidente do Banco Central tem sido muito cauteloso, né? Porque ele sabe o problema que ele tem nas mãos, porque por mais que setores do governo achem que não existe um problema fiscal, e talvez não seja tão grande que nem alguns falam, mas de fato tem um problema fiscal. Se ele errar na comunicação, isso se traduz num problema muito mais sério de médio e longo prazo, que vai tornar muito mais custoso qualquer tipo de ajuste. Ele tá agora na hora que é para consolidar isso. Então, acho que ele fez esse chamado da responsabilidade para si mesmo nesse sentido, né? Eu acho que é por isso que ele fez essa fala. Mas o ministro Fernando Haddad e ele, né, e o Galípolo, eles têm uma relação muito boa, não dá para imaginar uma rusga por conta disso, pelo menos eu não acredito nessa hipótese. Eu falei do seu lado político, a Dora Kramer quer fazer uma pergunta para você, o Cristiano Vilela também está aqui com a gente. Dora. Boa noite, André. Quero entrar na política, mas, na verdade, é no seu mundo, porque no mundo político eu sei o que está acontecendo. É claro que eu estou falando do julgamento do Bolsonaro, evidentemente, né? E, evidentemente, que na política só se fala sobre o impacto de 26, as especulações daqui e dali. Eu queria saber, nesse seu mundo, dos agentes financeiros, qual é a projeção que se faz? Faz diferença para esse mundo? Bolsonaro condenado, Bolsonaro absolvido? O que se fala sobre isso? Olha, eu acho que o mundo financeiro, obviamente, é mais à direita, mais liberal. Isso daí quer dizer, obviamente, uma coisa que todo mundo sabe, né? Não é tão próximo das políticas que são adotadas pelo PT, né? Agora, o que está se começando a consolidar, talvez na visão do mercado financeiro, é que não necessariamente vai ser o Bolsonaro, precisa ser o Bolsonaro, mas muito provavelmente o presidente Lula vai chegar fragilizado em 2026. A gente está vendo uma economia, né, Dora, como o próprio Galípolo falou, que vai desacelerar. A gente viu aí uma situação onde a renda das pessoas está sendo comprometida pelo aumento da inflação.
Hoje saiu o IPCA 15, ovo, né? Num mês só subiu quase 20%. Então isso tudo aí, o mercado financeiro percebeu o seguinte, a capacidade do presidente Lula de construir ou pavimentar o caminho dele para 26 está bastante fragilizada. Obviamente, né, nessas horas ia emergir, né, alguém que fosse contrapor ele, né? É aquela história, né, Dora, né? Rei morto, rei posto, né? Então, se não tem mais o Bolsonaro, teria que aparecer alguém. Não apareceu ainda, mas vai aparecer alguém, né? Tem vários nomes que eu não sou analista político, né, mas estão aí já pleiteando por fora. Mas daqui a pouco eu acho que o mercado vai começar a trabalhar mais com a hipótese seguinte, ok, o presidente Lula talvez não ganhe, e isso daí, por incrível que pareça, não, mas é por conta dos ajustes em curso, pode fazer melhorar muito a atividade econômica. O problema, e o sentimento, né? O problema é se isso melhora muito forte, o próprio mercado vai se trair ao entregar uma situação melhor do que talvez fosse o necessário para não se cumprir a ideia de que o Lula ganhe. Percebe o enrosco que a gente está? Mas o mercado, para te responder na lata, de forma clara, ele não vê que o Bolsonaro é o único nome, pelo contrário, o nome do Tarcísio é um nome que tem uma força muito grande dentro da Faria Lima, e o que o mercado está percebendo é as dificuldades econômicas que vão se traduzir numa dificuldade política para o presidente Lula, e o Lula sabe, tanto é que ele está fazendo o máximo possível de medidas, né? Vilela? André, boa noite. André, voltando ainda para essa questão de Galípolo e Haddad, da fala do presidente do Banco Central, você colocou muito bem, a fala dele em si ela foi bastante adequada. Agora, eu queria fazer uma análise sobre o papel de Haddad. Eu fiquei avaliando, vendo a fala de Galípolo, eu comecei a imaginar, será que é nesse quadro que está a perda de crédito, a avaliação negativa, a queda na avaliação do ministro Haddad nos últimos tempos, no sentido de demonstrar que o ministro, por vezes, acaba fazendo coro a um discurso mais político do governo, ao invés de manter um discurso técnico, um discurso que cria uma certa sintonia com relação ao mercado? Olha, sem dúvida nenhuma, o mercado está bastante desconfortável com a situação atual, né? O que tem se construído é uma perspectiva de juros ainda elevados, mas olha só que curioso. A despeito desse problema todo, desse mal-estar, não a Selic, mas os juros mais longos no mercado brasileiro caíram bastante. Então, isso em tese é como o mercado estivesse falando, ok, não está tão ruim, né? Mesmo o dólar, né? A gente viu uma entrada de dólar aqui que está se traduzindo, né? Teve investimento estrangeiro direto, saiu os dados esses dias, também veio num patamar bom. Mas o que você traz, ela é precioso no seguinte sentido. De fato, as últimas pesquisas mostraram uma queda da popularidade do Haddad junto à Faria Lima, né? E o que é essa queda de popularidade, por assim dizer? É que se percebe a Faria Lima que o Haddad não tem toda a força que seria necessário para fazer alguns ajustes necessários. Isso daí por que é importante? Porque isso é o reverso da moeda que gerou justamente a maior credibilidade do Galípolo, né? Porque o fato de estar indo ruim da parte fiscal exige da política monetária uma política mais austera. Política essa que o Galípolo está entregando. Então, eu acho que teve uma transferência de energia, né? Ou de popularidade, para assim dizer, de um para o outro. Agora, o mercado continua trabalhando com uma hipótese muito complexa de desaceleração econômica, de uma economia ainda muito aquecida, eu acho. Eu sugeriria muito cautela, eu acho que a atividade econômica brasileira vai sofrer bastante, e eu trago como evidência, e aí eu quero ver a reação do Haddad mesmo, né? Porque até agora vieram bons números, né? PIB veio forte, você tem um setor externo relativamente saudável. Até agora estava fácil, mas quando começar a cair a economia, vai ter uma situação difícil. E por que eu estou colocando que eu acho que vai cair? Só para deixar bem claro o meu ponto de vista. No PIB do quarto trimestre, cresceu só 0,2%. Quer dizer, já veio desacelerando. Mas o consumo das famílias no quarto trimestre contra o terceiro trimestre caiu 1%. Isso que explica a queda da popularidade de 12 pontos do presidente Lula. O consumo das pessoas está virando geleia. E aí esse jogo, quando não tiver nem... Porque agora, antes a gente estava com os números, vamos dizer assim, abaixo da linha, piores, mas o número em cima, muito bom, né? O PIB vindo forte, embaixo meio estranho. Agora o número que vai aparecer, que vai ser a manchete, vai ser ruim também. E aí eu quero ver como o Haddad, a Faria Lima vai reagir com o Haddad. Eu acho que vai ser um pouco mais complicado.
Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a percepção do brasileiro em relação à economia. Agradeço mais uma vez ao André Perfeito pela atenção, pela gentileza. Bom descanso, voltaremos a nos falar. Um abraço, André. Eu que agradeço, um abraço a todos.